Emoção, segundo uma definição do clássico Inteligência Emocional do Daniel Goleman, é um impulso que gera uma resposta imediata. É uma resposta, é um comportamento automático, uma resposta automática que a natureza nos deu para enfrentar problemas, não é? O medo é uma resposta automática a um risco. A raiva é uma resposta imediata a uma ameaça, não é? A tristeza é uma resposta imediata a uma perda. O nojo é uma resposta imediata a alguma coisa desagradável. A gente precisa pensar para ficar com raiva, ou precisa pensar para ficar com medo? Não. São mecanismos automáticos. O centro da nossa mente emocional, ele libera uma reação emocional muito antes do que a gente perceba racionalmente uma situação de problema. Por exemplo, você está andando numa rua à noite e de repente você ouve um barulho estranho. Você pensou para ficar em alerta? Não. Você ouviu, né? O barulho aconteceu, você imediatamente ficou em alerta. Isso é emoção. Ela te prepara para uma reação imediata a alguma coisa que você não necessariamente sabe o que é. Não é? E é aí que aparecem os problemas. A emoção pode tirar você de frias, mas também pode colocar você em frias, porque a emoção não foi feita para ser uma reação tão exata, né? Às vezes ela é desproporcional ao estímulo. Às vezes a emoção que ela é liberada num determinado problema não te ajuda, ao contrário, ela te atrapalha, né? Então, a emoção tem uma função, mas nem sempre a emoção está funcional na sua vida. Compliquei? Deixa eu explicar. O medo é uma função importante, mas às vezes ele aparece no momento errado, com o estímulo errado e de uma maneira despropositada, muito grande. E é isso que quem tem inteligência emocional consegue fazer. Consegue ir aos poucos entendendo do que você tem medo, o que te deixou com raiva, o que te deixou o que desagradou você numa circunstância, o que te deixou triste naquela outra circunstância. E isso, a pessoa que vai desenvolvendo essa percepção, ela vai começando a administrar com muito mais facilidade a sua vida. Ela vai tomando decisões mais acertadas, porque ela consegue perceber exatamente, muito próximo, o que leva, o que a emoção está indicando, e fazer uma avaliação e tomada de decisão. Bom, gente, o ser humano, ao contrário dos outros animais, vocês sabem que medo, raiva, pelo menos medo e raiva e nojo, nós compartilhamos com os répteis. Há 300 milhões de anos, quando apareceram os répteis, esses répteis eles já foram evoluindo com essas emoções, que é comum dos mamíferos. Então, gente, são primitivas, a nossa mente primitiva. O centro das nossas emoções está naquela parte que os especialistas dizem que é o cérebro reptiliano. Por quê? Porque é a parte primitiva do nosso cérebro que nós compartilhamos com os répteis e com os outros mamíferos. Só que tem uma coisa que o ser humano tem que esses outros animais não têm, que é o neocórtex, né? Toda essa massa cinzenta que faz conexões complexas e principalmente essa parte do pré-frontal aqui, que é onde a gente toma as decisões, onde a gente julga, a gente faz avaliações. Essa parte, quanto mais nós conseguimos usar esta parte da reflexão, da análise, do julgamento, em diálogo com as emoções primitivas, é isso que nós chamamos de inteligência emocional.
Se as nossas emoções estão no controle, quanto mais as emoções estão no controle, menos estamos envolvendo essa parte do julgamento racional. Quanto mais o nosso julgamento racional consegue conversar, dialogar e controlar, veja bem, a nossa mente racional não consegue controlar a emoção. Por quê? Ela não consegue fazer com que a gente não tenha medo. Por mais que a gente tenha inteligência e percepção, a gente não consegue deixar de ter medo, deixar de ter raiva, deixar de ter tristeza. O que acontece quando a nossa razão é envolvida no processo? A gente consegue avaliar e consegue controlar o comportamento e, através da mudança do comportamento, nós podemos diminuir o fluxo emocional e mudar o foco do pensamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A pessoa que está com um ataque de síndrome do pânico, esse pânico veio automaticamente uma descarga emocional que foi ativada sem um estímulo externo, ok? Se a pessoa aciona o raciocínio, a percepção, a avaliação, ela percebe, isso é um ataque de pânico. Isso é um ataque de pânico como eu tive outras vezes. Eu não estou morrendo e não é um ataque cardíaco. Então eu vou respirar fundo, vou controlar a minha respiração, vou fazer aquele exercício de respiração pausada até por 10, 15 minutos. E vou tomar o remédio. Tudo isso foi uma avaliação e um julgamento. Agora, se a nossa pré-frontal, se a nossa área de avaliação não é acionada, o que acontece? A gente vai direto para o pronto-socorro, desesperado, achando que está morrendo. Só que tem gente que vai 5, 6 vezes para o pronto-socorro. Ela não consegue aprender que aquilo é só uma reação muito desagradável, mas é uma reação do emocional. Aquilo não é um ataque cardíaco. Vocês percebem? Tem pessoas que elas aprendem a entender a sua mente, as suas reações emocionais e aprendem a dar respostas diferentes.